Oi, gente. Esses dias, acho que basicamente segunda-feira. Ontem, na verdade. Não, há 2 dias atrás, né? Hoje é quarta. Me aconteceu uma coisa em que eu fiquei observando. Sabe, não uma coisa que nunca tenha acontecido ultimamente, ou na verdade a minha vida inteira, né? O meu corpo parece que está sempre sendo alvo de muitas coisas, mas o fato aqui, não, eu não vou falar aqui sobre o meu corpo, trazer coisas sobre ele, não é nada disso. Mas o que me surpreendeu é que, sabe, quando a gente vai amadurecendo, tipo, envelhecer não significa de fato que você vai amadurecer. É porque tem gente que tem 60 anos e continua agindo como uma criança. Mas quando você busca amadurecer, muitas coisas mudam, sabe? E claro que eu vejo que muitas coisas mudaram para positivo. Hoje em dia também teve coisas que eu acabei retrocedendo, coisas que mudaram para negativo. Então, essa semana, na segunda-feira, quando eu precisei fazer um exame de sangue, é claro que eu passei novamente por aquelas mesmas perguntas, só que dessa vez, tipo, diferente de todas as outras, essa vez parecia que a pessoa de fato queria mesmo me incomodar, porque as outras vezes era sempre uma vez, e dessa vez a pessoa a todo momento focava no meu corpo. Só que eu confesso que eu tava um pouco assim, constrangida, mas eu saí de lá muito assim. Tipo, eu não agi agressivamente, sabe? Porque eu sempre falo que eu não vou devolver da mesma forma. E claro que eu falo assim, eu não vou levar desaforo pra minha casa, né? Que é aqui dentro. Só que eu fui pensando nisso, sabe? Eu lembro que eu compartilhei com Jesus, né? Primeira coisa, eu comecei a contar e contar. Aí contei pra minha mãe, contei pro meu marido no áudio e depois contei pra minha mãe pessoalmente, já que eu tava na casa dela. Só que eu percebi uma coisa. Quando eu contei pra minha mãe, já tinha contado pra 3 pessoas, né? Primeiramente pra Jesus. Que eu contei pra minha mãe, eu percebi, depois de ter desabafado, olha, tem uma frase que a psicóloga Irlânia fala sempre, que é da... eu não vou lembrar quem é a psicóloga que fala isso, tá? Mas a frase dela, eu acho que é a escritora do livro A Liberdade é uma Escolha, onde ela diz assim, o contrário da depressão é a expressão. E tipo, gente, eu quero trazer isso aqui. Eu sempre ficava pensando nisso, expressão. Então, o contrário da depressão é a expressão, é você se expressar. E se expressar não é só falar, é você fazer, sabe? E eu percebi, né? Quando eu fui analisar, depois que eu contei, quando eu fui contar para minha mãe aquilo, eu percebi que eu já não estava mais chateada. Sabe, aquela raiva que eu tava quando eu cheguei na casa da minha mãe, antes de conversar com Jesus e com o meu marido, eu percebi que já não existia mais, eu já não estava mais aquele, sabe, estressada. Eu já não falava mais com tanta raiva a respeito do que tinha acontecido. E na verdade, nem sentia mais nada a respeito. E o que eu percebi, pela primeira vez, de verdade aqui pra vocês, eu não senti mais nada depois de eu ter falado pra minha mãe. Acabou. Eu não senti mais tristeza, eu não senti mais angústia. A raiva que eu tava daquela mulher passou. E eu depois disso eu não falei mais, sabe? A minha mente não pensou mais nisso. Tô falando isso agora aqui para vocês, porque de fato, sabe? Muitas vezes a gente dá importância às coisas, mas depende muito. Primeiramente, depende muito da importância que a gente dá. Tipo, as coisas só faz mal se você der importância. Segundo, sim, gente, é verdade. Quando a gente se expressa, e muitas vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho ninguém para me ouvir. Expressar não é só você conversar. Expressar pode ser você cantando, desenhando, sabe? Escrevendo. Se você não tem com quem conversar, você pode escrever. De fato, o contrário da depressão é a expressão. Quando a gente não se expressa, a gente adoece. E de fato, gente, é verdade. Eu percebia que todas as vezes que eu guardava as coisas para mim, eu ficava adoecida. Eu ficava meses murmurando aquilo, remoendo aquilo. Então, no momento que eu resolvi me expressar, sabe, eu tô lembrando isso aqui agora porque eu queria gravar esse vídeo para você como uma reflexão, como um conselho.
sabe? Porque eu nunca tinha colocado isso em prática. Eu sempre ouvia essa frase e aquilo me deixava assim meio incomodada. Em momento que eu me expressei, de fato, quando eu botei pra fora, aquilo parou de doer. Então, o conselho que eu dou, bota isso pra fora, do jeito que você achar melhor. Seja conversando com alguém, seja escrevendo, seja dançando, seja pintando, seja bordando, sabe? O jeito que você tem, se expressa. Porque quando a gente não se expressa, quando a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo, aquilo torna a querer nos adoecer. Então, é o conselho que eu trago. Quando a gente se expressa, a gente evita que os sentimentos, né, ruins surjam. Então, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Beijão. Bye, bye.